funciona mais ou menos da mesma forma que aconteceu quando os europeus chegaram aqui no Brasil, entendeu? O que matou os índios, Verdade. a maior parte dos índios morreu por causa de doença. E era só porque o corpo deles não estava acostumado a lidar com aquilo. O fator novidade faz total diferença. Porque se seu corpo não está acostumado, não conhece aquilo, ele não sabe como se defender. É o caso da Covid. Mas vou te dar um contra-argumento. Os europeus não morreram das doenças dos índios. Mas as doenças dos índios, o corpo do europeu já tinha passado por isso há muito tempo. Eles já tinham os meios, eles já tinham sido expostos aos tipos de doença dos índios há muito tempo. Cara, eu acabo de postar um documentário sobre isso no YouTube, sobre a possibilidade de ter vida alienígena. E assim, a possibilidade de existir um ser com primeiro, a vontade dele querer intervir construindo as pirâmides. Por quê? Sabe quantas vezes, se um ser é inferior... Quantas vezes você já parou pra trocar uma ideia com uma formiga? A gente mata. A gente ignora, ou mata ou ignora. A gente reconhece que ali existe uma civilização, uma pequena civilização, onde cada formiga tem uma relação. Guerras mundiais. Elas trabalham em conjunto, mas a gente não para, porque a gente sabe que a gente tá num nível muito acima. Uma civilização que tem a capacidade de viajar entre o sistema solar, entre as galáxias, ela já tá num nível tão acima que foda-se as pirâmides que a gente tá construindo. Dane-se, sabe? Se ela já é um tipo de civilização tipo 1 que consegue utilizar toda a energia do próprio planeta, ou tipo 2 que consegue consumir a energia da estrela, ela tem tipos de civilização? Tem os 3 tipos, né? O tipo 1 é o tipo de civilização que já consegue utilizar de maneira sustentável todos os recursos do seu planeta. A gente não é nenhum. Alguns especialistas dizem que a gente está ali nos 70 e poucos %. Tá. Do 1. O segundo é uma civilização que consegue utilizar toda a energia da sua estrela natal. Sua estrela que te ilumina. No nosso caso seria o Sol. No nosso caso seria o Sol, mas se você tiver um sistema com 2 sóis, você pode ter 2 sóis. E uma tipo 3... Como é que é? Se você tiver um sistema com 2 sóis, daí você tem 2 sóis. Aí você tem a energia de 2 sóis. Isso, faltou o complemento. E uma tipo 3 é uma que consegue utilizar toda a energia da galáxia. Caralho! E aí imagina um ser que consegue utilizar a energia da própria galáxia, como que ele vai olhar pra gente? Ele vai olhar pra gente e falar lá que bonitinho, eles estão empilhando pedras uma em cima da outra ali, que legal. A gente não vai ser relevante pra essa galera. E outra, tem ainda uma questão mais profunda, sabe? Quais as chances de acontecer em outro planeta tudo que aconteceu na Terra até o ser humano chegar onde chegou? É improvável, é muito improvável. Assim, eu tenho certeza que existe vida fora da Terra. E a mesma certeza eu tenho de que essa vida não se parece nada com a gente. Porque... assim, a quantidade de barreira que o ser humano teve que ultrapassar para chegar aonde a gente chegou, para existir o ser humano, sabe? Quantas coisas tiveram que acontecer numa ordem específica ao decorrer de 4,5 bilhões de anos, num planeta que está à distância específica do Sol, que tem uma composição química específica, com água e o caralho, sabe? Isso não, assim, por mais que a gente tenha planetas parecidos com a Terra, diversos planetas parecidos com a Terra, a gente tem uma timeline muito específica de coisas para o ser humano nascer. Sim. Não é só a vida. Você teve asteroides que se chocaram com a Terra, que resetaram a vida na Terra diversas vezes. Se os dinossauros não tivessem sido extintos, é possível que o ser humano não existisse. Porque os dinossauros caçavam os primeiros mamíferos. Então, o ser humano ele descendeu de uma espécie de mamífero que só conseguiu prosperar porque os dinossauros não existiam mais. Então, você tira uma pecinha desse quebra-cabeça e você desmorona todo o resto. Criaturas mais complexas na Terra elas dependem do oxigênio, porque a gente tem uma coisa chamada mitocôndria, que tira energia do oxigênio. E a maior parte do gás que a gente respira, da nossa atmosfera, tem oxigênio. Então, a gente arrumou uma forma, todas as criaturas complexas só conseguem crescer do tamanho que elas crescem por causa que elas utilizam energia do oxigênio. A gente usa o oxigênio para quebrar as moléculas dos alimentos que a gente come. Toda criatura complexa faz isso. Então, se você não tem um planeta que não tem oxigênio, você já não vai ter a mitocôndria. Entendeu? E a mitocôndria nasceu de uma mutação ali que poderia não ter acontecido.
Sabe quantas coisas tiveram que acontecer pro ser humano existir? Então, assim, quais as chances de existir um ser sequer parecido com a gente fora do universo? Começou a ter muito parto em que a criança morria e isso matava as mulheres, porque a cabeça do ser humano começou a crescer demais, o nosso cérebro começou a crescer demais. Então, por que o bebê humano ele é tão frágil? Porque uma coisa que a evolução fez com que as mulheres começassem a ter o filho cada vez mais cedo, porque a cabeça estava menor, porque elas estavam morrendo no parto. Isso aconteceu numa época em que o cérebro começou a crescer, a cabeça humana começou a crescer. Então, o nosso bebê, o fato da gente ter que se unir com outro humano para cuidar dessa criança que é muito frágil, fez com que a gente também evoluísse mais como sociedade. A gente teve que se unir mais para cuidar desse ser indefeso. Então, houve uma época que a gestação não era de 9 meses. Não, uma época, a gestação dos nossos antepassados era coisa de 2 anos. No livro Sapiens, o Yuval Harari fala isso. Caralho! Chegava a 2 anos, assim, dos nossos antepassados. Caralho, nasceu uma criançaça já. Então, tipo, só que isso, acho que talvez até antes do Sapiens, ou não sei se foi no Sapiens, eu não lembro se foi antes do Sapiens ou se já foi com o Sapiens. Se eu não me engano, foi com o Sapiens que aconteceu essa mudança. E isso foi essencial pra gente começar a se unir, também. Eles acreditam, né, que a gente começou a se unir mais, porque a gente precisava cuidar daquele ser indefeso que é o bebê humano. O bebê humano é um dos seres mais indefesos que existe. A maioria das espécies já nasce... O bicho já se vira, já consegue se virar, entendeu? O antílope já nasce, mano, trotando. Entendeu? O ser humano demora pra aprender a andar, saca? Sim. Ele é muito frágil. Então, isso foi essencial, né? Pra a gente se juntar e criar uma sociedade ali pra cuidar dessa criança. Eu acredito... Talvez. Os cientistas dizem que você só consegue sair do seu planeta se você tiver conhecimento da matemática. Então, uma civilização precisa da matemática para conseguir explorar outros planetas, para ter tecnologia. Deles vai entender matemática. Então com outros símbolos, de outro jeito. Mas vai ter uma conexão com a gente. Isso se tiver uma civilização inteligente, que chegue ao ponto de ser inteligente. Sim. Né? E aí tem que ver qual a relação dela com o ambiente, né? Se é a mesma... O ser humano, ele só evoluiu porque a gente tem a curiosidade. Nós somos um ser curioso. Então a gente precisa da curiosidade. E a curiosidade, será que ela só não existe com o cérebro? Será que o cérebro não é o único órgão capaz de criar a curiosidade da forma que ela criou no ser humano, ao ponto de que ele descobriu de onde a gente veio, como as coisas foram criadas, que é isso que faz com que a gente queira explorar, entender mais sobre a nossa origem? A gente precisa dessa curiosidade, entendeu? Mas... Que outras espécies têm essa mesma curiosidade que o ser humano? Você tem uma curiosidade do ambiente que você tá, mas a curiosidade de saber a sua origem, de onde você veio, isso é só o ser humano. Então são 2 jeitos de viajar no tempo. Por velocidade, certo? Isso, uma por velocidade, tá, mas explica direito aqui o outro, que é por gravidade, porque a gente tá... Por gravidade igual no Interestelar. Porque na série eu mostro que existem 2 formas de você viajar no tempo, né? Ou correndo muito rápido, ou então se aproximando de um objeto muito massivo, né? Todo mundo tem gravidade, mas o que muda é quanto mais massa você tem, mais gravidade. Então, um buraco negro ele é uma coisa muito massiva. No Interstellar a gente vê isso. Um planeta que orbita um buraco negro, o tempo lá passa diferente, né? Lá passa bem mais devagar. Quanto mais gravidade, mais devagar o tempo passa. Por isso que eles passam poucos minutos no planeta e passaram-se anos pro cientista que fica na nave observando. E existe algum jeito desse tempo passar mais rápido? Não. Depende da gravidade. O quem dita é a gravidade. Que Não, isso é relativo. Você tem lugar que passa mais... Mas o que eu quero... Minha pergunta é a seguinte. Se a gente tá na Terra, e se a gente for pra Lua e ficar lá, o tempo é diferente? Sim, o tempo, por exemplo, o galera que tá na estação espacial, que é 400 km de altura da Terra, o tempo tá passando diferente pra eles lá. Eu mostro isso no episódio de uma forma prática. Uns cientistas, eles pegaram um relógio atômico e eles sincronizaram 2 relógios atômicos no nível do mar. Aí eles pegaram um deles e levaram para o topo do Monte Sonapi, que acho que tem quase 1 quilômetro de altura. E aí eles deixaram lá durante um tempo, depois trouxeram de volta, colocaram os 2 do lado e eles viram que o tempo passou mais rápido pro relógio que ficou em cima da montanha. Porque o relógio que ficou no nível do mar ficou mais próximo do centro da Terra. Ele foi atingido mais pela gravidade. Então o tempo passou um pouco mais devagar para ele. Tem várias formas de você passar o formato do 2D. Primeiro começa pela quantidade de frames que você vai animar. Os animes clássicos que a gente vê, eles não são animados em ones. Ou seja, a cada 24 frames você tem 24 desenhos. Eles são animados tipo em tens,
que é tipo a cada 10 frames você tem um personagem que ele não se move a não ser a boca. Então, os mais clássicos são animados dessa forma. E, eventualmente, numa cena de luta, você pega um animador que vai animar em fives ou em threes, a cada 3 frames um desenho. Depende do tipo de ação que você vai ter. O problema do 3D, que muitas vezes os caras fazem, é que eles fazem o anime em 3D e deixam em 24 frames, em once. Você vai ter um frame a cada... E isso soa estranho para os nossos olhos, porque você vai ter coisas que vai se movimentar em todos os ângulos possíveis em 24 frames. Então isso causa uma estranheza. Então o que alguns estúdios às vezes fazem, eles pegam e deixam em twos. Eles não deixam a cada um frame, porque cada 2 frames tem um desenho. Então se você ir pelo lá frame a frame, você vai ver que 2 frames para cada desenho. Entendi. Entendeu? E aí isso já ajuda a diminuir. Quanto mais frames você tira, mais dá a sensação de que é um anime clássico.